Oi, pessoal! Numa tarde de sábado, para poder encerrar uma aula de pós, nada melhor do que chamar um professor de uma outra disciplina para a gente poder conversar e mostrar como o direito dialoga. Processo civil e processo do trabalho, eles dialogam, eles se encontram. Eu amo o processo do trabalho, gosto muito, é um ramo que realmente eu acredito, eu dedico. E eu confesso, claro, que há várias semelhanças e aprendemos muito com o processo civil. Por isso, hoje, Fabrício Veiga vai vir poder conversar com a gente um pouquinho o que existe de semelhança entre processo civil e processo do trabalho, quando a gente fala dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, quais são os recursos no panorama geral e o que eu quero para os meninos. Essa live foi feita com muito carinho para os alunos da pós, que a gente estava em aula agora, e aí eu falei, vamos parar e agora vamos para conversar. Vamos ver se o Fabrício já está chegando aqui para eu conseguir puxá-lo. Aqui, Fabrício. Boa tarde, Fabrício Veiga. Boa tarde, professora Graciane Saliba. Boa tarde a todos os presentes que nos acompanham, que nos seguem e que nos dão condições de apresentarmos as discussões que nós acreditamos, né? Então, uma salva de palmas aí de agradecimento a todos os alunos, todas as pessoas que nos seguem, todas as pessoas que apoiam a gente. E um agradecimento especialíssimo hoje ao Bernardo, por topar essas loucuras nossas, né, Gra? Porque a gente bota fogo no parquinho e o Bernardo vai lá com o extintor nos dando suporte. Então, meu muito obrigado, B, por nos apoiar, né? E incentivar nessas loucuras de fazer live sábado à tarde sobre processo civil e processo de trabalho. E um agradecimento especial aos alunos da pós-graduação em Direito Processual da FAPAM, que também nos permite fazer essas reflexões. Vamos lá, Gra. O que nós vamos conversar? Eu até comentava aqui que eu falei, eu acho que é muito importante a gente ver que o direito é um só. E muitas vezes a gente é muito próximo, nós dois a gente tem uma relação estreita e às vezes eu falo, acontece isso no processo de trabalho, então a gente troca uma ideia. E muitas vezes a gente fala assim, é muito diferente. Às vezes a gente brinca um com o outro. Não, processo civil copia do processo de trabalho copia do processo civil. Mas eu queria que os nossos estudantes, e aí como eu estava aqui na aula da pós conversando com os meninos, há muitas semelhanças. O processo é único. E a CLT, ela foi feita numa época que não foi pensado um processo diferenciado, não foi criado um código de processo para esse trabalho. Então a gente vai usar muito o CPC. E aí eu queria muito que você começasse falando para a gente, porque eu abordei com eles agora um panorama geral dos recursos, depois eu volto aqui falando disso, mas eu queria que você fizesse para a gente um panorama geral dos recursos de processo civil, mas de uma forma bem simples, assim, os recursos básicos no processo civil, em que momento que a gente entraria, qual que é a causa principal de cada um deles. Bem, antes da gente falar das espécies de recursos, é importantíssimo a gente destacar qual é o princípio constitucional que garante o direito de recorrer, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, expressamente, implicitamente previsto na interpretação do artigo 5º, inciso 55, que garante o direito de recorrer. O direito de recorrer é a oportunidade constitucional que o jurisdicionado tem de exteriorizar o seu inconformismo com relação a uma determinada decisão que o afeta, direta ou indiretamente. É importantíssimo também destacar que
a sistemática jurídica do processo civil só garante a possibilidade de propositura de recurso se esse recurso estiver explicitamente previsto na legislação brasileira. Tá? E aí a gente fala de um segundo princípio no plano infraconstitucional, que é o princípio da taxatividade, né? Da unirrecorribilidade. E quando a gente fala desses dois princípios, um princípio constitucional implícito, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, decorrente da interpretação extensiva, sistemática, do artigo 5º, inciso 55. E quando a gente fala também do princípio da taxatividade, unirrecorribilidade, a gente pensa no arcabouço jurídico de quais são esses recursos, né? Então, quais são os recursos básicos do processo civil? Nós temos o recurso de agravo de instrumento, que ele objetiva atacar a decisão, basicamente decisão interlocutória, que precisa ser urgentemente revista, tá? Porque se eu tiver uma decisão interlocutória proferida em primeira instância e que for desfavorável a uma das partes e que não houver urgência, risco de dano, periculum in mora, fumus boniuris, eu não poderei propor o recurso de agravo de instrumento tal como previsto no artigo 1015 do CPC. O segundo recurso é o recurso de embargos de declaração, tipicamente cabível e adequado contra atos processuais que são contraditórios, omissos, obscuros ou que têm erro material. Tipicamente proposto contra a sentença, mas também cabível contra acórdão, decisão interlocutória, desde que previsto uma das hipóteses de cabimento. Temos ainda a apelação, que é um recurso cabível e adequado para atacar tipicamente sentença, né? Mas aí a gente fala, a apelação é o recurso tipicamente proposto contra sentença. Perfeito. Tá? Perfeito. Sentença de mérito ou sentença terminativa. Ressaltando-se que se eu proponho um recurso de apelação contra uma sentença terminativa, a finalidade específica desse recurso é invalidar, não será reformar, porque eu não posso reformar uma sentença terminativa. Tá? Já a sentença... E aí até antes aí, para você continuar, gente, lembre que o Fabrício está falando no processo civil. Estou vendo que está aqui conosco o doutor Luciano Martinez, que é um grande doutrinador, é um grande juiz de trabalho, que eu admiro muito. Tem obras dele aqui em casa. E eu vi que ele passou aqui falando... Então, queria só ressaltar que é um dos referenciais para a gente, tanto em direito de trabalho quanto processo de trabalho. E em previdenciário também. Então, quando o Fabrício está falando, a gente vai fazer esse comparativo e ele é, para a gente, uma grande referência. Então, só para mandar um grande abraço, doutora Tânia, e o pessoal que está aqui. Então, vamos lá. Um grande abraço a todos os presentes que prestigiam as nossas lives, porque o nosso objetivo é o quê? Estreitar e demonstrar que existe um diálogo entre processo do trabalho e processo civil, né? Embora a gente tenha as nossas divergências, querendo saber quem copiou quem, né? Mas, na verdade, há sob o ponto de vista teórico, uma complementação, um diálogo de fontes, né? Que eu acho que um gerenciamento de vozes, um diálogo de fontes entre essas duas áreas que aparentemente são distintas, mas se complementam. E voltando ao recurso de apelação. Recurso de apelação é um recurso tipicamente cabível contra sentença terminativa ou definitiva, ressaltando-se que, se eu ataco uma sentença terminativa, a finalidade específica desse recurso de apelação é tão somente anular. Eu não posso falar em reforma de sentença terminativa no primeiro momento, salvo quando eu aplico, por exemplo, a teoria da causa madura, em que eu recorro de uma sentença terminativa, alego a ofensa a dispositivos legais ou infraconstitucionais, demonstro que não era o caso de extinção do processo sem resolução do mérito e demonstro para o tribunal, juízo ad quem, que a causa está pronta, adequada para ser julgada. Se está pronta, adequada para ser julgada, ao invés de mandar para a primeira instância, nós julgamos o mérito, o tribunal já julga o mérito, observando-se o contraditório lá no artigo 10, 9 e 10 do CPC para evitar o contraditório, a decisão surpresa. Bem, então, assim, só para fechar de uma forma rápida, a apelação contra a sentença terminativa, finalidade específica, invalidar.
com a possibilidade de julgamento do mérito mediante a teoria da causa madura. Recurso de apelação contra a sentença definitiva, a finalidade pode ser invalidar, se houver erro improcedendo, ou reformar, se houver erro injudicando. Outro recurso cabível e adequado no sistema recursal cível brasileiro é o recurso de agravo interno, né? Que era o antigo agravo regimental, que tinha muita discussão, e esse agravo interno é aquele agravo proposto contra decisões monocráticas de admissibilidade ou de, ou de negativa de algum efeito a recurso de apelação ou recurso de agravo de instrumento. Então, qual é o instrumento adequado para atacar decisões monocráticas? É o recurso de agravo interno, mas muito cuidado. Se eu tiver uma decisão monocrática que julga o mérito ou nega seguimento, aí eu tenho uma decisão definitiva que não é atacada via agravo interno. Aí eu tenho que propor embargos de declaração para fins de pré-questionamento e alçar as instâncias extraordinárias, ou via recurso extraordinário ou via recurso especial. E os outros recursos cabíveis e adequados na esfera civil são recurso extraordinário ou recurso especial, que além de todos os requisitos de admissibilidade comuns que nós temos para os recursos nas instâncias ordinárias, nós temos também requisitos específicos, como é o caso do pré-questionamento, esgotamento das instâncias ordinárias, alegação de matéria exclusivamente de direito, e o pré-questionamento explícito, um requisito específico do agravo do recurso extraordinário, expressamente previsto no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição, que é um requisito específico para demonstrar a coletivização da demanda para fins de viabilizar o julgamento do mérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, uma visão panorâmica, assim, bem pontual e procurando ser o mais didático possível, o sistema recursal civil brasileiro é esse, tá? É esse. E os prazos também é importante, porque há uma diferença de prazos em termos comparativos com a Justiça do Trabalho. Prazo para apelação, 15 dias. Recurso extraordinário, especial, 15 dias. Agravo de instrumento, 15 dias. Único prazo de 5 dias. Hoje, no sistema recursal civil brasileiro, dentre os recursos típicos, cabíveis e adequados, é o recurso de embargos de declaração, que tem o prazo de 5 dias e, quando proposto, interrompe o prazo para a propositura de outros recursos. Então, acaba com aquela, o CPC de 2015, acaba com aquela regra de suspensão de prazo para a propositura de recurso nominado nos juizados especiais. Hoje, o CPC alterou, inclusive, a lei dos juizados especiais, no sentido de desencadear a interrupção do prazo de recurso inominado, também nos juizados especiais, como em todos os outros recursos. Fá, sensacional! Fui imaginando, cada palavra, você falando, fui imaginando todos os recursos. Gente, isso tudo está no processo de trabalho também. Olha como que é semelhante, realmente a gente busca a estrutura do processo civil. E aí, primeiro, eu queria até voltar nos princípios que o Fabrício colocou. Desde o duplo grau de jurisdição, da unirrecorribilidade, da necessidade de previsão legal para aquele recurso, exatamente da mesma forma ocorre no processo do trabalho. Os nomes no processo do trabalho são diferentes em alguns momentos, mas a finalidade desses recursos são as mesmas. E exatamente como o Fabrício colocou no processo civil, a gente traz, então, da seguinte forma. A sentença no processo do trabalho, independente se ela é terminativa, a gente vai ter o primeiro recurso nosso, vai ser o recurso ordinário. E aí ele se parece muito com a apelação. Temos algumas especificidades, aí a gente vai falar daqui a pouquinho do caso do depósito recursal, que não vai ter lá no processo civil, para explicar por que ele existe no processo do trabalho. Mas a gente busca, todo o fundamento, Fá, é da apelação. Independente do tipo de sentença, se pode... E aí, a grande discussão que a gente ainda tem no processo do trabalho é quando a teoria da causa madura. Como que a gente vai aplicar? Se o próprio tribunal, se ele já pode fazer realmente essa decisão, ou se retorna para a primeira instância, e ali na vara que vai ter toda a instrução. Então, a gente ainda tem essa divergência no processo do trabalho, mas exatamente a gente traz do processo civil para o processo do trabalho toda essa fundamentação. Qual o seu entendimento sobre a aplicabilidade da teoria da causa madura na Justiça do Trabalho? Eu gostaria de saber o posicionamento da professora Graciane e tenho também depois uma segunda pergunta que vem na sequência. Vamos lá. Tá. E aí, vamos lá.
Por quê? Se no caso da teoria da causa madura, eu entendo, no processo do trabalho, a nossa prova a mais comum que a gente tem é a prova testemunhal. Então, a gente depende muito de provas de fatos cotidianos e nem sempre é só de direito. E quando a gente vai aplicar direto pelo tribunal, para ele mesmo fazer, e aí considerando o TRT, ele mesmo fazer essa decisão, muitas vezes não tem a possibilidade da instrução com as testemunhas. Levar as testemunhas para o tribunal não é o que ocorre. Então, esse retorno, Fabrício, eu entendo que não vai ter uma surpresa, porque vai iniciar todo um processo ali. Então, eu entendo que não há uma violação, não há surpresa mesmo quando ele retorna para poder fazer toda a instrução na primeira instância e depois retornar, porque ainda vai ter a possibilidade de um novo recurso, porque aquilo foi reformado, porque não foi dada aquela decisão, dada em primeira instância, de não conhecimento daquela questão, de não ter o debate, não foi possibilitado o debate mesmo. Então, a segunda instância, ela possibilita que sejam julgados os próprios fatos. E como são fatos muito reais... concordamos com isso. Olha só, as pessoas falam que nós não concordamos em processo de trabalho, processo civil. Eu tenho o mesmo entendimento. Eu acho que a teoria da causa madura, mesmo aplicada no processo civil, quando nós temos a discussão de matéria exclusivamente de direito, eu acho que tem uma usurpação de competência e uma supressão de instância. Por quê? Porque a parte sucumbente no tribunal, ela não tem direito de se apelar no processo civil e ela não teria o direito de propor recurso ordinário. Tá? Um abração para a professora Renata e para Mantovani, professor Clenderson. E professor Ítalo também, que está aqui. Professor Ítalo. Ei, Rê! Oi, Clenderson. Rê sempre junto conosco. Beijo. E aí, Fabrício, até antes, já que o Clenderson está aqui, eu lembro de uma discussão que teve em sala de aula, de alguns alunos. Fabrício colocou no caso dos prazos, e aí ele ainda comentou no caso do recurso de embargos de declaração, foi a palavra que o Fabrício utilizou. E hoje na aula a gente teve essa discussão. A CLT, ela vem falando em alguns recursos, fala que são cabíveis no processo de trabalho, e aí trabalha recurso de embargos, que são os embargos do artigo 894, que vai para o TST, agravo, que seria o agravo de instrumento e o agravo de petição, mas o nosso agravo de instrumento tem uma finalidade bem diferente do processo civil, e o recurso ordinário e o recurso de revista. Não traz expressamente no artigo 893 o embargo de declaração como recurso. E ainda existe para a gente a discussão se embargo de declaração é recurso, se visa realmente ter uma segunda visão, ter uma segunda perspectiva, ou se ele seria simplesmente um esclarecimento. E então, para a gente ainda existe essa discussão porque não está elencado. A maioria hoje no processo de trabalho entende que é recurso sim, mas que há realmente algumas ponderações, inclusive o prazo. Todos os nossos recursos de embargos, recurso de revista, recurso ordinário, agravo de petição e agravo de instrumento têm um prazo de 8 dias. Diferentemente lá do processo civil com os 15. O embargo de declaração, o embargo de execução e a impugnação são 5 dias. Então, é um outro fundamento para a corrente que entende que embargo de declaração não é recurso, de que o prazo seria diferente. E que a gente não teria aí uma mudança de instância, a gente não teria devolução, que seria meramente um esclarecimento. Então, depois eu queria também que você comentasse sobre isso. Só um último ponto, e eu juro que eu te devolvo. Agravo de instrumento. Fabrício comentou da finalidade do agravo de instrumento. A gente não tem o agravo de instrumento com o intuito de reforma de decisões interlocutórias, como ele existe lá no processo civil, e é uma diferença. Por quê? No processo do trabalho, quando a gente entra com um recurso ordinário, a gente vai ter o primeiro juízo de admissibilidade, que é feito ali pelo juiz do trabalho. A gente vai trabalhar esse pressuposto daqui a pouquinho. E aí, se esse juiz do trabalho ele segura o recurso e não manda para o TRT, aí a parte deve, então, entrar com agravo de instrumento com o objetivo de destrancar o recurso para ele subir para o TRT. Então, só existe esse agravo de instrumento nessa finalidade, de destrancar o recurso no prazo de 8 dias. E aí? Bem, eu quero cumprimentar o professor Alexandre Bahia, coordenador do PPGD, um querido amigo do PPGD da UFOP,
e agradecer a presença. O professor Alexandre Bahia é um grande processualista, um grande pesquisador e um querido amigo. Tem grandes obras e temas também, que eu admiro muito. Eu queria ponderar duas questões. Há uma discussão sobre a natureza jurídica dos embargos de declaração, porque quando foi sistematizado, teorizado o efeito evolutivo, a ideia que se teve no processo civil é que o efeito evolutivo consistiria na devolução da decisão recorrida para ser reexaminada por um outro órgão. E o agravo de instrumento, e os embargos de declaração, na verdade, ele não tem essa devolutividade para um outro órgão. E essa devolutividade para o mesmo órgão levam alguns autores a questionar a natureza jurídica dos embargos de declaração, não como um recurso, mas sim como uma oportunidade de reexame, de juízo de retratação. Na verdade, seria isso. No processo civil, essa questão já está razoavelmente pacificada. Por quê? Porque nós temos um dispositivo específico dizendo que embargos de declaração é recurso e, em homenagem ao princípio da taxatividade, ao princípio da legalidade, da tipicidade recursal, nós sepultamos essa discussão, do ponto de vista legal, no processo civil. Como nós não temos essa previsão expressa no processo de trabalho, há ainda essa discussão. Eu concordo e acho que embargos de declaração, dentro dessa sistemática, se eu for pensar sobre a perspectiva legalista, ele não é recurso. Tá? Legalista não. Teoricamente, a partir da premissa do efeito evolutivo, ele não seria recurso. Mas, se eu pensar a ideia de recurso na perspectiva constitucional, eu posso considerar, sim, os embargos de declaração recurso, mesmo que ele seja examinado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. Por quê? Porque ele seria um instrumento de exteriorização do inconformismo da parte sucumbente, prejudicada com relação ao conteúdo de uma decisão. Então, se eu entender que recurso é um instrumento utilizado como parâmetro para garantir a exteriorização desse inconformismo dentro do mesmo órgão ou em outro órgão, eu tenho recurso. Que é diferente, por exemplo, dos embargos de devedor. Isso é meio de defesa, que aí é uma crítica que eu faço ao processo do trabalho. Sob o ponto de vista da técnica, eu não posso confundir ação, defesa e recurso, porque possuem finalidades diferentes. Ação, objetivo o quê? Descrever uma pretensão levada ao Poder Judiciário. Defesa, apresentar fatos instintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo autor na petição inicial. E recurso é a ideia do quê? Do inconformismo da parte juridicamente interessada em exteriorizar a sua insatisfação com relação a uma decisão, um ato processual de conteúdo decisório ou não. Então, não, porque eu estou aqui pensando nas nossas hipóteses de cabimento do embargo de declaração. Pode ser para uma omissão. Muitas vezes na omissão, não é um inconformismo, eu não quero uma mudança. Eu quero simplesmente um esclarecimento daquele ponto que não ficou claro. E aí, nesse caso, você ainda vê ele como recurso? Você ainda acha que há uma inconformidade? No caso de omissão. A compreensão sobre o que é recurso não se restringe às hipóteses de cabimento. Eu não posso definir os embargos de declaração, a natureza jurídica dos embargos de declaração, a partir das hipóteses de cabimento. Eu preciso compreender a natureza jurídica dos embargos de declaração a partir da finalidade ou das proposições teóricas que sedimentaram o seu entendimento. Sim, mas a finalidade do embargo de declaração, então, seria qual, no seu ponto de vista? A finalidade do recurso, na perspectiva lato sensu. Então, qual que é a finalidade do recurso? Oportunizar a exteriorização do inconformismo pela parte sucumbente ou juridicamente interessada em buscar um reexame, um esclarecimento. Então, quer dizer, havendo sucumbência, havendo interesse jurídico, porque quando a gente fala nos embargos de declaração, é mero esclarecimento, mas tem possibilidade de efeito modificativo ou infringente, dependendo da fundamentação do conteúdo que será esclarecido.
Mas Então, agora eu peguei um hipoteticamente, ponto-chave do que você falou que eu achei apaixonante. Olha só, você trouxe um ponto de que o embargo de declaração ele vai trazer uma oportunidade para um futuro efeito modificativo ou um pré-questionamento. E com base nisso, a gente traz ele como uma oportunidade para mostrar essa inconformidade mais à frente, aí sim a gente pode entender como recurso. É porque eu trouxe sempre para mim a visão de que o embargo de declaração ele se presta muito mais a um esclarecimento. E aí eu nunca tinha trazido essa possibilidade de mudar lá na frente algo, mostrar o meu inconformismo, mas desde que tenha tido o embargo de declaração atrás. E se a gente trabalha com esse inconformismo lá na frente, aí eu concordo que ele pode ser recurso. Por quê? Apesar de não estar elencado como recurso, se a gente for considerar a taxatividade do artigo 894. Então, na CLT. Até porque o fato, a hipótese que ensejou a propositura do desembargo de declaração não garante automaticamente que não terá efeito modificativo ou infringente. Modificativo. Então, em tese, todo recurso de embargo de declaração tem, hipoteticamente, a possibilidade de efeito modificativo ou infringente, dependendo a forma como a decisão de mérito do seu julgamento será fundamentada. Uhum. Dependendo como será fundamentada a decisão do julgamento do mérito do desembargo de declaração, é que eu saberei se há, hipoteticamente ou concretamente, a possibilidade de efeito modificativo ou infringente. Muito boa, Fá. Então, a gente vai pensar agora no embargo de declaração. E aí, gente, lembre, no processo civil a gente não tem essa discussão, está cessada a discussão, né, Fá, do embargo de declaração. Mas no processo de trabalho, para as divergências que a gente ainda tem, a gente pode ter esses dois caminhos. E aí, para a gente fundamentar ele como recurso, a gente vai trabalhar com a finalidade, o que a gente objetiva com esse recurso. Muito, muito bom. Eu vi aqui... Agora eu tenho uma pergunta para você. Tá, espera aí. Deixa eu só comentar aqui. A Mariana, que é uma querida que eu admiro muito, a gente fez live essa semana falando das questões de mulheres, maternidade e tudo. E a gente comentou, né, Fá, você participando da live. A Mariana que eu fiquei fã. Sim, que exatamente. Eu logo depois um abraço, Mariana. E ela falou, entenda alguma coisa? Não, mas eu acho lindo. E a Mariana comentou da nossa amizade, que realmente, né, Fá, a gente tem um carinho muito grande. Eu aprendo muito, gente, com o Fabrício. Essas discussões, a gente está exteriorizando isso ultimamente em lives, mas a gente tem isso frequentemente, de conversando. E eu aprendo muito, eu mudo muito de opinião com ele e vejo outros pontos de vista. Ele me permite essas reflexões, algumas elucubrações. E um beijo para a Dani, a professora Daniele, que está presente aqui. Eu vi a Dani por aqui, não estou achando ela aqui. Oi, Dani! E a Renata comentou que inicialmente a instância decisória finalizou. E aí, por isso que poderia ser visto. A Nilza está perguntando se a live vai ficar salva. A gente vai colocar depois lá no YouTube, Nilza. Então, eu e o Fabrício, nós nos comprometemos a fazer como se fosse uma espécie de uma aula mesmo, finalizando uma aula hoje de uma pós. Agora, eu tô esperando, sabe por que eu vim para essa live? Para eu te fazer uma pergunta, professora Graciane. Que eu guardei durante anos, não fiz nem no seu doutorado. Eu estava esperando uma live para fazer uma pergunta pública. Tutela de urgência em primeira instância na Justiça do Trabalho. Uhum. Negada. Tem recurso ou não? Então, meus alunos da pós de hoje estão sabendo isso, hein? A gente trabalhou a súmula. Bom, em regra, a gente não teria recurso em nenhuma decisão interlocutória no processo de trabalho. É o que diz o artigo 893, o parágrafo 1º da CLT. Mas temos algumas exceções que são trabalhadas na súmula. E aí, para isso, gente, a gente tem uma súmula, que é a súmula 414 do TST, que trabalha as questões das tutelas. O que acontece? Se a tutela ela foi deferida durante o julgamento do processo, antes da sentença, não caberia recurso porque é uma decisão interlocutória. Se essa aí, eu vou explicar isso, o que vai caber. Se for uma tutela deferida na sentença, que é possível para a gente, porque aí vai poder ter um efeito até a penhora de execução, que vai ser possível no processo de trabalho, aí caberia o recurso ordinário, só seria o recurso ordinário. Mas antes da sentença,
Como a gente não tem previsão de recurso de decisão interlocutória e não tem nenhuma outra previsão de que poderia aplicar, a gente utiliza o mandado de segurança. Então, Como nesses cidadão casos, recursal. sim, como cidadão recursal. Agora, eu não consigo entender por que, que a Justiça do Trabalho não institucionalizou, não tem recurso nesse caso, mesmo que de forma mais específica, o recurso contra decisões interlocutórias de primeira instância. Porque essa é uma das críticas que eu faço ao processo do trabalho, porque fala que é rápido mesmo. Não tem recurso contra a tutela de urgência em primeira instância. Se eu tiver o caso, por exemplo, de uma gestante, violação de direito de gestante, violação de trabalhador deficiente, eu vou esperar todo o processo e aguardar a... Quanto tempo demoraria esse processo? Hã? Quanto tempo demoraria esse processo? Mas, Ográ, independentemente do tempo, você me ensinou uma coisa muito básica em direito do trabalho. Direito do trabalho e processo de trabalho versa sobre verbo alimentar. Imagine se eu estiver pedindo uma tutela de urgência referente a verba salarial. E eu vou pegar aqui um que acontece frequentemente, Fá. Às vezes, trabalhadores, que eu usei com os meninos em exemplo hoje, inclusive, trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho. Eles precisam do plano de saúde. E muitas vezes as empresas cortam esse plano de saúde, ou retém, porque às vezes não vai ter como descontar, ou às vezes não foi nem acidente de trabalho, às vezes foi uma doença que um trabalhador teve, e por ele ficar afastado da empresa e o plano ser coparticipativo, a empresa corta esse plano dele, suspende esse plano, e aí esse trabalhador tem que entrar com a ação, e tem que ajuizar, e inclusive pedindo a tutela para conseguir voltar a ter o benefício do plano. E aí nega. Ele tem que aguardar a sentença. Você está entendendo? Uma coisa que eu não consigo entender. Imagine, por exemplo, eu não sou especialista na área trabalhista, mas imagine o seguinte, um empregador, uma organização que institucionaliza um ambiente de trabalho adoecedor. Eu preciso de uma tutela antecipada para prevenir dano. Aí o juiz vai lá e nega. Porque fala assim, não tem fumos boniúris nem perigo em mora. Nega. No momento em que ele nega e ele obriga esses trabalhadores, numa tutela trabalhista coletiva, por exemplo, a suportar, às vezes lá na sentença eu já tive adoecimento. Eu já tive o dano. Sim. Então, até porque se eu pensar, a sentença pode ter o recurso. Essa é uma crítica que eu faço ao processo do trabalho. Por quê? Porque ele gera violação de direitos no momento em que ele não permite um recurso típico e adequado, deixando para o mandado de segurança como sucedâneo essa possibilidade que vai depender do quê? Do entendimento do tribunal. Ele está impossibilitando aí de reter essa omissão, muitas vezes do judiciário, que espera, vamos deixar até a sentença, e aí acaba, às vezes, o próprio bem se perde ali no espaço, nesse caso. Porque aí o trabalhador vai morrer, e eu sempre falo, às vezes, com o Fabrício, mas se o processo demorar, ele vai morrer, não adianta chegar ao final e dar causa alimentar. E, realmente, gente, nesses casos, se é negado esse... Porque se confere a tutela, tudo bem, vai lá e vai entrar com o mandado de segurança. Mas se não defere essa tutela, não vai ter o que fazer. E aí é um problema que realmente a gente enfrenta. Tá vendo como é que a gente cresce, às vezes, com o processo civil? E não tem por que, a gente fica preso no princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tanto que eu hoje ainda me questionava. Eu vou morrer sem entender essa regra do processo de trabalho. Mas eu ainda fico pensando se, mesmo falando na súmula 414, quando traz a possibilidade de mandado de segurança em tutelas deferidas, se poderia trabalhar isso em súmula. Porque daí você está utilizando o mandado de segurança como recurso de decisão interlocutória. Mas, Graciane, para que permitir colocar nas mãos do julgador essa atribuição para definir se pode recorrer ou não, se eu poderia prever isso na lei? Exatamente. A lei é omissa para falar isso. Na verdade, ela não é omissa. Ela fala que não cabe recurso, né, Fá? É igual juizado especial, Gra. É igual juizado especial.
Fala-se, nos juizados especiais é mais rápido. Lógico, você não recorre de interlocutória. Sim. Eu acho que quando o legislador fez, e aí tentando pensar, e depois eu quero até pesquisar mais sobre isso mesmo, então, será que não foi pensando na celeridade? E aí vem a crítica que você faz, que você já vai vir aqui para cima de mim. A gente pode suprimir instância, a gente pode não ter um defesa de contraditório, defender a celeridade? Não, não pode. Porque o que está em jogo é um direito fundamental. A celeridade processual exige o cumprimento de prazos impróprios. O que atrasa processo, o que atrasa a resolução de mérito é processo parado em gabinete de juiz, em gabinete de promotor. Porque advogado tem prazo próprio. Se eu não cumprir o prazo, eu vou sofrer preclusão. Então, quem é o responsável pela morosidade processual no país? O Poder Judiciário, lamentavelmente, e o Ministério Público, que tem prazos impróprios. O que acontece com eles? Nada. Aí eles vêm com essas técnicas processuais e procedimentais de sumarizar a cognício, de restringir o espaço processual de debate, para vender simbolicamente a ideia de que eu garantirei maior rapidez na resolução do feito, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial, porque tem menos recurso. Eu não garanto celeridade restringindo espaço processual de jurisdicionado. Não posso. Deveria ter esse prazo próprio aí, se os juízes tivessem os prazos, cumprissem os prazos, no momento que a gente entrasse com recurso e aí ele julgasse em 5 dias, em 8 dias, vou colocar o mesmo prazo que a gente tem para fazer o recurso, para ele poder analisar o recurso, os 8 dias, em quanto tempo a gente conseguiria ter uma decisão? Aí eu parabenizo a Justiça do Trabalho numa coisa, professora Graciane. A corregedoria. A corregedoria da Justiça do Trabalho, pelo menos o TRT 3, é excepcional. Sim. Funciona. Excepcional. Claro que podem ter outros tribunais que não funcionam tão bem a corregedoria, mas eu acho que todas as vezes que eu vi reclamações na corregedoria que foi levado aos juízes, foi fácil. Agora, diferentemente de outros tribunais que não precisa nem citar e enumerar, porque são quase todos, né? Você fala, faz alguma representação na corregedoria como se fosse uma voz do infinito, né? Ninguém vai te escutar. Ou se escutar, o juiz vai lá e exerce o protagonismo judicial na hora de sentenciar e prejudica seu cliente. Vamos falar de requisitos de admissibilidade? Vamos. E antes de eu falar mais uma coisa, aqui, só do recurso de revista, só para fazer uma comparação rápida. Eu vi que a Yasmin tá aqui, colocou os melhores professores. A Yasmin, ela ficou muito tempo com a gente no prêmio, foi aluna aqui. E hoje ela está nos Estados Unidos, mas está com a gente, né, Fá, no coração. Um beijo, Yasmin. Que a gente carrega com muito carinho. Fá, você mencionou do recurso especial. E aí, quando a gente tem no processo do trabalho, no momento em que eu tenho uma decisão, um acordo em recurso ordinário, para poder depois questionar isso, mostrar inconformidade com o acordo do recurso ordinário, a gente vai ter o recurso de revista. O recurso de revista ele é cabível sempre para o TST em dissídios individuais, somente. Ele tem que vir depois do recurso ordinário, não dá para suprimir instância. Esse recurso de revista, ele parece muito com recurso especial. E ele tem um requisito que eu queria falar antes dos demais pressupostos, que é a transcendência. E hoje a gente discutia na aula porque fala de transcendência no 896A, fala de transcendência econômica, política, jurídica e social. E aí, quando fala de transcendência econômica, fala em valor da causa. O que você entende dessa transcendência e de valor da causa e como é que você vê isso no recurso especial? Eu acho que o recurso de revista se equipara muito mais ao recurso extraordinário, não o especial. Por quê? Eu sempre pensei no especial. Não. Por quê? Pode também ser o especial. Porque a gente vai ter o extraordinário ainda. Porque o extraordinário, ele exige 4 requisitos específicos. Pré-questionamento, esgotamento das instâncias ordinárias, que é para evitar o recurso persalto, tá? Alegação de matéria exclusivamente de direito, que eu gostaria muito de comentar sobre isso. A dificuldade que as pessoas têm
de separar matéria de fato e matéria de direito na prática. O que é matéria de direito? É o contrário de reexame de provas. Então, se você vai fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, um recurso de revista, não pode tangenciar. Por que mais de 90% dos recursos extraordinários e especiais no Brasil, a grande maioria é inadmitido? Porque o advogado não sabe argumentar só matéria de direito sem sequer tangenciar. Ele sempre tangencia. E por que o advogado, muitas vezes, não sabe, tem dificuldade de construir uma argumentação exclusivamente jurídica? Porque a nossa formação na graduação, em todos os cursos, é para quê? É possível ter fatos desprovidos de argumentação jurídica e argumentação jurídica desprovida de fato, que é o caso do recurso extraordinário e o recurso especial. E, por último, no recurso extraordinário, nós temos o quê? O pré-questionamento, a repercussão geral de questão constitucional, que é a demonstração da relevância econômica, política, social ou econômica. Ou econômica. O que significa isso? Significa dizer que aquela demanda que eu pretendo levar para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, ela ultrapassa a esfera individual. Isso é a transcendência do recurso de revista. Tá? Por exemplo, eu quero levar uma discussão para o TST, via recurso de revista, ou para o Supremo, via recurso extraordinário. O que eu quero levar é uma tese jurídica, que se for admitida, criará um precedente. Para que vai afetar quantas pessoas, que vai mudar todo o entendimento. E aí eu acho isso assim, eu tenho profundas críticas a essa questão, por quê? Porque imagine o seguinte, você leva para o TST a discussão sobre adicional de periculosidade para uma determinada categoria. Certo. Se for admitido julgar provido ou improvido o recurso, vai valer para toda aquela categoria. Mas o judiciário brasileiro, ele fala em transcendência e repercussão geral de questão constitucional com efeitos vinculantes, erga omnes e normativos, porque essas decisões proferidas no julgamento de mérito de recurso especial, extraordinário e recurso de revista são decisões que possuem eficácia normativa em virtude do efeito vinculante erga omnes. Então, essa decisão que vinculará todos, vinculará sujeitos que não participaram do processo. Entendi. Mas sem então, a repercussão geral, mesmo não tendo a repercussão, mas tendo repercussão geral, certo? Tendo repercussão geral. Mas não sendo em demandas repetitivas. Incidentes de demandas repetitivas. É isso que eu estou dizendo. Quando eu admito um recurso especial, extraordinário ou de revista, é porque a tese jurídica que eu levei para uma instância extraordinária é uma tese de relevância social, política, econômica ou jurídica. E o que for decidido vai se aplicar a todos os titulares daquele direito. Isso é precedente. Sim. É aí que é nesse contexto que nascem os precedentes. Sim. Os precedentes do TST, do STJ, do STF. Mas esses precedentes, quando reconhecem direitos, tudo bem. Não participou, mas reconheceu, ratificou um direito. E quando eu tenho precedente que nega direito, para pessoas que terão esses direitos negados, mas não puderam participar da discussão do mérito. Nós vivemos uma ditadura do Poder Judiciário. E essa ditadura do Poder Judiciário, tanto do STJ, quanto do STF, quanto do TST, dos tribunais superiores como um todo, é o que desencadeia a violação de direitos. Então, quando eu falo, por exemplo, faço as minhas críticas, o Poder Judiciário ele viola mais direitos do que o Legislativo e o Executivo, ou tanto quanto esses dois órgãos. Por quê? Porque no momento em que ele julga o mérito de um recurso extraordinário especial ou de revista, negando o direito, ele nega direito para toda uma categoria de sujeitos.
Para todo um Mas eu conjunto posso ter de... divergência em recurso de revista. Eu posso ter uma turma decidindo de um jeito e uma turma decidindo de outra. Ele não vai ser aplicado para todos aqueles processos. A não ser que isso se torne uma súmula, ou OJ, que aí é muito similar aos precedentes. Eu precisaria levar isso para uma sessão de dissídios para conseguir fazer uma OJ, porque aí sim vai aplicar. Ainda, Fá, é possível a gente ter, porque o recurso de revista ele vai ser julgado pelas turmas no TST. Então, eu tenho lá os 27 ministros, são 8 turmas com 3 cada uma, e aí eu posso ter um julgando um recurso de revista, outro julgando um recurso de revista com o mesmo tema, ambos para subir precisaram da repercussão geral, mas eu posso ter decisões conflitantes. Por Aí isso é que uma eu diferença. Por isso que eu ainda acho que ele não consegue aparecer com recurso extraordinário, porque extraordinário seria aplicado para todo mundo. E para a gente ainda não tem o efeito erga omnes. Se você pensar em termos de procedimentalização, o recurso de revistas, ele se equipara mais ao recurso especial. Pelo procedimento. Pelo procedimento. Mas pelo efeito, ele parece muito com o extraordinário. Pelo requisito de admissibilidade. O que é a transcendência? É a repercussão geral. Repercussão geral. Eu acho que quiseram trazer uma ideia do extraordinário para o recurso de revista, e aí ele ficou um pouco... Mas ele era todo recurso especial, mas a repercussão geral que a gente vai chamar de transcendência. Eu acho que talvez seja isso. E aí o Ellison até está colocando aqui. É um recurso mutante que ele mistura requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e procedimentalização do recurso especial. Exatamente. E o Ellison está colocando aqui uma discussão que a gente está tendo exatamente do índice de correção da aplicação da TR e da IPCA. A gente teve divergência e aí cada turma do TST estava julgando de uma forma. E hoje, durante a aula com os meninos da APO, os meninos estão aqui, eles podem ser testemunhas disso. A gente fez esse trabalho, eu pedi para eles pesquisarem em alguns TRTs, mostrando como que TRTs estavam decidindo de forma diferente a aplicação nos débitos trabalhistas do IPCA ou da TR. A gente estava tendo divergência. Isso subiu para o TST, cada turma do TST pensando de um jeito e subindo em recurso de revista. E agora foi preciso parar e falar, peraí, todos os processos estão suspensos. Vamos decidir para poder aplicar. Porque está tendo uma divergência muito grande em qual que vai ser o índice de correção monetária. Então, essa discussão subiu para o TST com divergência nas turmas. A gente ainda não consegue ter o efeito erga omnes nesses casos. Mas a gente vai para a sessão de dissídio individual. A gente tem sessões que dá para fazer. A Lorene está até falando aqui, exatamente. Não foi, Loren? A Loren pesquisou no TRT e viu a decisão dela foi diferente da Ana Júlia. Eu mostrei uma outra para eles poderem ver como agora, que é divergente. Pense nisso na vida de um advogado trabalhista. A pior coisa para um advogado trabalhista ou civil ou penal é você virar o cliente e perguntar: e aí, doutor, o que você acha? Depende da cabeça do juiz. E cabeça de juiz, às vezes, é igual, desculpe a expressão, com todo respeito, igual o bumbum de nenê, pode sair qualquer coisa, qualquer hora, de qualquer textura. Fabrício, eu confesso que esses dias eu pensei muito em você. Eu estava assistindo um curso e aí vendo alguns juízes dando um depoimento deles, falando assim, olha, advogados, vocês devem ir lá e assistir, ou liga na vara e pergunta como é que o juiz entende dessa forma. E eu aqui pensando, mas não pode ser assim. A gente não pode ter um código por cabeça de juiz. Apesar de a gente ter um artigo 765 que deixa uma amplitude para o juiz poder buscar os melhores meios, o que vai poder provar o processo, isso é muito perigoso. E o Fabrício já me convenceu disso. Então, a gente tem que ligar para o juiz para saber se o juiz aceita uma reconvenção ou se o juiz não aceita. Se o juiz aceita que quer fazer uma audiência única ou se ele separa as audiências. Isso acho que já passou da hora desse trabalho repensar. A gente tem que ter um procedimento comum. E aí, eu falando não é nem de processo de institutos, é de procedimentalização mesmo. Se a gente não tiver nem procedimentalização, quem dirá institutos? Como é que a gente vai pacificar isso? Como você vai falar que eu tenho um judiciário comprometido com os direitos fundamentais se eu tenho, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o juiz pró-empresa, pró-empregado? Não existe não pode existir isso.
Não pode. A A turma... Renata tá até colocando aqui, coitado do marido dela, que advoga para a empresa. Mas é. E outra coisa, como que eu vou falar que eu tenho um judiciário que se preocupa efetivamente com a concretude dos direitos fundamentais se eu tenho a porcaria de uma coisa que se chama FONAGE em juizado especial? Uhum. Aplicado e convalidado pelas turmas recursais. Que é outra coisa assim. Nós precisamos de pesquisa e de debate sobre juizados especiais. Tem pouquíssimos trabalhos sobre juizados especiais. Verdade. E é muito, né? Eu fico vendo os FONAGE, nossa, isso aplica. E aí tem gente que fala comigo assim, não, mas tem que aplicar, porque FONAGE, gente, mas onde que está falando isso? De onde que você parte para fazer essa pesquisa? Contra a lei. Tem FONAGE contra texto de lei que é aplicado no juizado. Por exemplo, o juiz poderá declinar de ofício regra de competência relativa. Outra regra, se o demandado não comparecer pessoalmente na audiência de conciliação e for acompanhado por advogado que apresentar a contestação, ele é rével. Eu acho que a gente vai ter muito assunto para discutir, viu, Fá? Não dá. Porque isso é levar para esses trabalhos. A gente também tem enunciados. E aí tem lá vários enunciados, mas de onde que eles surgiram, quem participou, qual que foi a formalidade, como que isso foi feito. Aí quando eu falo para as pessoas, eu fico muito ansioso, muito louco, né? Quando eu discuto o processo. Você desculpa de te interromper, Gra. Imagina. Eu fico muito empolgado. Quando a gente fala que o judiciário é um poder que gera violência, as pessoas falam assim, o Fabrício é louco. Gera violência simbólica no momento em que nega direitos básicos, como acesso à justiça, direito de recorrer, fortalece o protagonismo do juiz, a discricionariedade judicial, a utilização de fundamentos metajurídicos. É isso que a academia precisa se levantar. E isso que os advogados, especialistas em processo, isso que a gente tem feito na pós-graduação, lato sensu. Uhum. O advogado não pode ser covarde. Principalmente o advogado de interior tem medo de se indispor com o juiz perseguir. É duro, né? Fá, mas eu quero voltar mais um ponto, que eu tô com medo do relógio, mas eu vou ter que voltar. Transcendência econômica. E aí, o que você entende como transcendência econômica? Porque vai ultrapassar a esfera individual. Então, eu não quero pensar, não é nos meus R$1.000, nos meus 5.000, nos meus 50.000, que eu estou lá defendendo a minha causa. Quando fala transcendência econômica, e o pior, a CLT traz para a gente transcendência econômica de acordo com o valor da causa. Então, isso me traz eu fico realmente, me traz repulso na hora que eu leio, eu falo, meu Deus, como assim valor da causa? Se a gente está discutindo um direito fundamental, recurso de revista, recurso que vai discutir matéria de direito. E aí você trazer uma transcendência econômica, falar em valor da causa para um direito fundamental, eu queria te ouvir. Assim, eu não tenho conhecimento, talvez específico, de julgados da Justiça do Trabalho. Mas a transcendência econômica, num primeiro momento, deve ser vista como a amplitude do debate jurídico fundado em critérios econômicos, como é o caso do índice. Sim. Mas ainda teria a ver com o valor da causa. Agora, o valor da causa... valor da causa, isso me causou muita estranheza. O valor da causa assim, volto a dizer, eu não sou doutor em processo do trabalho. A minha praia é processo civil. Mas o que me parece é que a extensão, os efeitos econômicos de uma determinada demanda para o condenado não deve ser critério para definir transcendência. Exatamente. Porque transcendência é critério coletivo, meta individual. Por isso que a gente precisa sempre compreender que o recurso de revista, recurso especial e recurso extraordinário, na verdade, são modelos de processo coletivo em virtude do quê? Dos seus requisitos de admissibilidade e dos efeitos das suas decisões. Fá,
E aí a gente fica pensando, né, como é que é essa limitação. E aí hoje eu comentei com os meninos, gente, eu acho difícil você fundamentar em algo que fala em efeito meramente valor de causa, por exemplo. No momento em que você está ultrapassando essa esfera individual. É muito mais fácil você pensar numa transcendência social, o efeito que isso vai causar uma decisão que a gente está tentando lá buscar no recurso de revista, que efeito que isso vai ter na sociedade. Não é para uma pessoa que a gente quer mudar. O inconformismo no recurso de revista, para mim, ultrapassa. Eu posso falar também de impacto econômico lesivo ao trabalhador. Sim, como social. E aí não é para um, porque apesar de decidir em um caso no recurso de revista não ser erga omnes, mesmo assim, isso vai poder ser utilizado em outras decisões e que impacto vai ter isso. Então, eu acho que dá para a gente poder discutir. Eu estou aqui triste que eu vendo relógio, querendo parar o relógio, que eu quero que você fale mais uma coisa. Pressupostos, em 1 minuto, dá? Vamos encerrar essa live e abrir outra? Porque falar de carta super luxo power em 1 minuto não dá, Graciane. É um rito muito sumaríssimo. Não é, Fá? Mas a gente faz hoje, hein? Vamos fazer agora. Então vamos. Gente, vocês vão com a gente, abrir. hein? 2 lives. Vocês vão aguentar aí, hein? Mas a próxima a gente faz de meia hora. Prometo, né, Fá? Tá. Aí a gente encerra. Mas só porque eu acho que é interessante a gente falar dos pressupostos, porque não existe isso na CLT, a gente utiliza lá do CPC, e muitas vezes as pessoas deixam de ter um recurso conhecido por falta de preposto. Pega nosso. Isso que eu vou demonstrar. O processo é um só, Fá, o direito é um só. Então, vou encerrar aqui e a gente encontra daqui 1 minuto. Beijo, gente!